Terceiro vídeo da série Falhas na Cerveja. Ô produção, chama a vinheta. Salve, salve, senhoras e senhores, você está na Black House Beer. Eu sou Marcos Câmara e aqui hoje nós estamos com o terceiro vídeo da série Falhas na Cerveja. Vamos aos estudos. Olha aqui, ó, cerveja na mão, olha essa espuma, o vídeo está no canal. Primeiro gole. Foi aqui do lado. Falhas na cerveja, terceiro tópico, terceiro vídeo, porque estudar é importante. Então tá, aromas indesejáveis na cerveja. Nós estamos no nosso sexto aroma, né? Vocês lembram? Eu fiz o primeiro vídeo sobre o metálico. Aí no segundo vídeo eu falei mais quatro off flavors, né? É um segundo vídeo, tá aí também. E agora vamos para os restantes, que são 10 que eu separei. Claro que existem muito mais do que 10. Eu tentei separar os 10 que acontecem com mais frequência, né? Então vamos lá. Sexto, off flavors, ou aromas indesejáveis. Meu inglês é péssimo. Butírico. O butírico, esse cara, quando acontece, é cerveja pro ralo. Não tem salvação, é impossível de beber. Tem uns que você toma, né? Então um de acetil, um DMS ali de levinho, você toma cerveja. Butírico, não. Vai jogar fora. Ele tem cheiro de meia suja, chulé, né? Quando a gente fala assim, gente, tem cheiro de meia suja, chulé, a pessoa pode pensar que é literalmente aquele cheiro. Não, não é. É aquele cheiro ruim, né? Você associa a meia suja, que você usou o dia inteiro, cara que tem chulé, entendeu? Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Rançoso, golfo de bebê. Esse é o butírico, entendeu? É contaminação, cerveja pro lixo, não tem jeito. O número 7, papelão. Oxidação, papelão. É papelão molhado. Nunca comi papelão molhado, mas frutas podres e até abacaxi. Essa oxidação, esse aroma de papelão molhado, né, cara? Gosto de papelão molhado. Dá pra ter uma ideia assim, quando você come um hambúrguer assim que vem na embalagem de papel, né? Você morde um pedaço do papel junto. Já aconteceu com vocês? Aí tem aquele sabor de papel na boca, entendeu? Lógico que na cerveja, gente, todos esses off flavors, todos esses aromas, é de forma sutil, faz lembrar, entendeu? Tipo uma memória afetiva, entendeu? Esse papelão molhado é causado pela oxidação, né? É causado por oxigênio presente na cerveja. Todo mundo, a gente já falou sobre isso, como evitar a oxidação da cerveja, né? Eles falam que você não pode deixar a cerveja nem exposta, que vai dar. Não é isso, gente. Tem que tomar todos os cuidados com a oxidação, sim. Tem vários vídeos aqui no canal sobre oxidação, vou deixar aqui no card. Mas você tem que ter ideia que a oxidação, você não pode incorporar oxigênio na cerveja mesmo depois dela pronta. Entendeu? Na hora de envasar na garrafa, não é bom deixar oxigênio. Na hora de pôr no barril, é bom evitar o oxigênio. Porque o oxigênio, esse sabor de papelão, essa oxidação, não vai ser de um dia para o outro. Essa cerveja minha, por exemplo, acho que tem quase, acho que vai fazer um mês, não é? Que eu lancei a Coach. Tá normal, tranquilo. Ela teve a presença normal com o oxigênio, que é na hora de pôr no barril, com a mangueirinha até lá no fundo, mas teve, né? Porque nosso caseiro sempre vai ter. Mas não vai dar oxidação assim, de um dia para o outro, de uma semana para outra. A oxidação dá com o tempo. Ela precisa de um tempo para acontecer essa oxidação. Mas a gente evita com todos esses cuidados que a gente tem durante a fabricação, não chacoalhar o barril, né?
quando pôr a cerveja, colocar o CO2, purgar o oxigênio. E aí você não vai ter esse problema. Número 8. Esse também é pesado. Mercaptano. Eu tenho que ler porque é uns nomes muito loucos e eu ponho os tópicos aqui, gente. Ele lembra esgoto, gás natural, vegetais podres, repolho. Quer dizer, tudo de ruim, né? É um cheiro ruim. Não dá pra tomar também, sabe? É cheiro de esgoto. Aí o pessoal cheiro de esgoto, então não é cheiro de esgoto, literalmente, aquele cheiro pesado. Não, mas você vai lembrar, sabe? Aquele cheiro de gás natural, esgoto, repolho podre. É um gosto, é um cheiro horrível. E é causado por... Eu acenei meu coisa. E é causado por autólise. A substância é mercaptano-dietila. É gerado por autólise ou contaminação bacteriana. O que é autólise? Autólise é a morte das leveduras. Leveduras morrem também, né? Então se você deixa sua cerveja muito tempo, mas aí é muito tempo, não é 7 dias igual a gente deixa, entendeu? Igual vai fazer uma lager, deixa ali no cold 10 dias, não é isso, entendeu? Você fica por muito tempo, né? As leveduras, depois da cerveja pronta, a levedura em contato, ali a lama, no balde fermentador, você não trocou de balde, você não passou para as garrafas e deixou ali e falou, depois eu faço, aí pode gerar autólise. Eu nunca vi gerar comigo, eu nunca vi um amigo que teve. Tem a morte das leveduras e pode gerar esse mercaptano, entendeu? Morte da levedura ou uma contaminação bacteriana. Aí contaminação, gente, o jeito de evitar contaminação, todo mundo já sabe, é sanitização, sanitizar tudo 1, 2 vezes e vai estar tranquilo. Comigo nunca vi esse flavors nem em cervejas de outras pessoas, nem nas comerciais, eu nunca vi isso. Mas existe. O número 9. O famigerado tanino. Cara, todo mundo fala do tanino, né? Nunca vi também. Mas eu sei como acontece e por que acontece. O tanino é a adstringência. O que é a adstringência? É simples, você já sentiu isso, todo mundo já sentiu aquele amarrar de boca, né? Nós antigos fala que amarrou a boca, que, sabe, trava tudo, junta, porque quando você vai comer uma fruta verde, por exemplo, né, você morde, né, junta a boca, amarra a boca, uva verde, por exemplo, você come, aí dá aquela amarrada de boca, a adstringência. Por quê? Esse tanino está nas cascas das frutas e está nas cascas do malte também. Então o que é que acontece? Se você faz uma moagem muito fina e você não usa biabe, o que acontece? Essas cascas passam para fervura e você vai ferver a casca durante 1 hora. Se você ferver as cascas do malte, pode dar adstringência. A gente nunca fala assim, vai dar, né? Pode dar adstringência. Então, nós que fazemos biabe, não tem erro. Minha moagem é fina, o saco de grãos ou o meu cesto de inox não deixa passar nada, segura. Mas quem usa fundo falso ou bazuca, tem que evitar uma moagem muito fina para evitar a passagem dessas cascas de malte para fervura, entendeu? É isso que gera adstringência, né? O excesso de de sais minerais na água também, esses sais que a gente usa para correção, o excesso também pode causar adstringência, né? Segundo o comentário de cervejeiros que já fizeram, que eu tenho contato, tá, gente? Nada aqui é verdade absoluta. Inclusive, no vídeo passado, eu falei que o Lux Truck tem também, lembra também, borracha queimada. E teve um amigo nosso aí, não vou lembrar o nome, me perdoe agora, correria, ele comentou que borracha queimada é outra coisa, que não tem a ver com Lux Truck, né, tal. E tudo bem, é isso mesmo, mas eu comentei borracha queimada porque eu já tive opiniões de pessoas que fazem cerveja que associaram o Lux Truck à borracha queimada, porque é muito empírico, né? Tipo papelão. A oxidação tem gente que vê papelão, tem gente que vê outra coisa, entendeu? Porque é muito empírico, é tipo cheiro de lúpulo.
Tem gente que fala, frutas amarelas, verde, é pêssego. É um pouquinho empírico, mas tá tudo certo. É isso aí, entendeu? Tanino é isso. Pode ser excesso de sais na água, pode ser que tá passando casca de malte para sua fervura. O último e o mais comum, né? Clorofenol. O famigerado clorofenol é aroma medicinal, esparadrapo, sabe? Cheiro de ambulatório. Quando você chega no hospital assim, você vê aquele cheiro, sabe? Antisséptico, antisséptico bucal. Isso é o clorofenol. É causado por presença de cloro na água. Simplesmente isso, presença de cloro na água. E como evitar isso? Filtro de carvão ativado. Só que o filtro, eu uso um filtro aqui. Mas quando você usa o filtro, a vazão tem que ser bem suave. Por quê? Se passar muito rápido a água pelo filtro, não dá tempo do carvão ativado conectar-se com o cloro, tirar o cloro da água, reter o cloro. Aí vai passar cloro. Eu uso filtro não para reter o cloro. Eu uso filtro só para reter partículas sólidas. Eu já expliquei isso em outro vídeo. E uso na minha água de mostura vitamina C. Resolve, tira todo o cloro da água. O que acontece é que muita gente usa a vitamina C na água de mostura e quando vai fazer a lavagem dos grãos, ele não coloca a vitamina C. Aí joga água com cloro na lavagem dos grãos. Então, a água de lavagem também tem que jogar a vitamina C nela, entendeu? E quando você lavar seus post-mix ou garrafa, você lava e escorre toda a água e depois sanitiza com álcool 70 ou o que você for e deixa escorrer tudo. Porque não faz sentido você fazer todos esses cuidados com cloro e lavar as garrafas com água clorada e deixar o resto de água dentro dela. Ou post-mix, que é maior ainda. Eu lavo meus post-mix com a água que sai da torneira, tudo bem. Mas eu lavo antes, deixo de boca para baixo, escorre tudo. Ele chegar a secar, aí eu jogo o álcool, entendeu? Senão fica resto de água lá que está com cloro e pode dar um clorofenol, pode dar, né? A gente nunca fala, vai dar. Então, para hoje, este é o vídeo, senhoras e senhores. Eu estou super feliz com o canal. Agora eu estou preparando para a semana que vem vídeo de uma Fest Beer, Oktoberfest. Né? Vou fazer uma Oktoberfest, uma Fest Beer, mas vou fazer em 3 vídeos. Por quê? Porque eu vou fazer o processo em temperatura ambiente, com que luta. Então, eu vou mostrar a mostura e fervura, joguei no fermentador, um vídeo. Aí, segundo vídeo, jogando a levedura, fermentando até o final. Terceiro vídeo, embarrilhando, fazendo a carbonatação forçada lenta e degustando. Então vão ser 3 vídeos. Por que eu estou fazendo assim? Vou experimentar isso. Aqui a gente experimenta, o canal é nosso, né? Então a gente vai experimentar isso. Por quê? Para ficar mais teórico. Para mim mostrar que no vídeo normal do grão ao copo, vai pulando muito assim, às vezes as pessoas não percebem o que está acontecendo. Então agora vou fazer esse vídeo que vai ser fermentação, né? Temperatura que Deus dá, temperatura ambiente. Então vou fazer lá mostura e fervura, mostrando passo a passo. Depois vou mostrar fermentação, passo a passo, temperatura ambiente. Depois barril, carbonatação forçada lenta e degustação. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo. Fui!